pode falar então sobre a anistia, né, que também está sendo discutida pelos parlamentares. A anistia não, foi discutida a dosimetria, foi aí que eles conseguiram encontrar um meio de caminho para conseguir fazer essa discussão. Eles aprovaram o PL da dosimetria na Câmara dos Deputados, vai ser agora discutida pelos senadores, que num primeiro momento lá atrás achavam que não iam colocar a discussão para frente, mas vão agora, talvez não em 2025, deve pedir vista e aí passar lá para 2026, mas tem a questão da dosimetria. O Euro, acho que é importante da gente utilizar o seu conhecimento para entender, porque lá atrás, quando a discussão começou da anistia, tinha um incômodo grande de os parlamentares estão se metendo numa questão que é simplesmente jurídica, né, da justiça, de entender se deve derrubar ou não condenação, e aí quando troca da anistia para a dosimetria é diminuir as penas. Os parlamentares têm esse conhecimento jurídico para conseguir fazer uma avaliação que não seja política, né? Porque afinal de contas a dosimetria não tem a ver com política, a justiça não pode considerar a questão política para fazer as suas avaliações. A gente espera que a justiça seja, né, cega, mas os parlamentares têm essa condição de avaliar se diminui a pena ou não. Ou você acredita, inclusive, que essa questão ainda vai muito longe, não passa nem pelo presidente, porque depois que sai do Congresso vai para o presidente e pode até chegar também a ser judicializado? Bom, vamos por partes, né? A questão da análise sobre diminuição de pena, concessão de benefícios na esfera penal, o caminho natural, o local correto é mesmo o legislativo. E o legislativo, obviamente, ele é muito, mas muito influenciado por questões políticas. Afinal, é formado por políticos, com partidos diferentes, ideologias diferentes e tudo mais. Uns ligados ao governo, outros contrários ao governo. Então, essa discussão no campo legislativo, eu não vejo problema algum. O que mais me preocupa é um Supremo, um poder judiciário ligado a questões ideológicas e políticas. Isso sim me assusta. O fato da dosimetria, desse projeto de lei da dosimetria, estar sendo discutido no âmbito do Poder Legislativo, acho perfeitamente normal e está dentro do jogo. Ponto número 1. Ponto número 2. A redação do PL ela é muito ruim. Tá? Ela suscita dúvidas, suscita interpretações distintas. Ela não é uma redação muito clara, pelo menos sob a minha modesta ótica, mas dentro, para aquilo a que se destina, que é, de certa forma, reduzir as penas, até serve. Porém, creio eu que não é exatamente isso que vamos dizer, os correligionários do ex-presidente Jair Bolsonaro ou os adeptos da mesma ideologia, ou que gostariam de ver uma pena sensivelmente menor, não é isso que eles esperam. Esse projeto de lei ele resolve o problema desse tamanho, né? Não vai diminuir a pena de ninguém de uma forma de uma forma muito relevante, não é uma diminuição de pena sensível, vai diminuir um pouco, mas não tanto, né? Então estão falando por aí que o ex-presidente vai cumprir 2 anos e pouco de pena para progredir. Não, não vai ser isso, vai ser mais, né? Então não é bem o que eles estão esperando, não. Do jeito que está a redação aqui, a situação pode até melhorar um pouco, mas não vai aliviar tanto como eles devem estar aguardando. O ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que é importante, afinal de contas, né, a pessoa mais emblemática aí de todos esses condenados pela trama golpista, pelo 8 de janeiro de 2023. Com a situação de momento, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Ele já começou a cumprir lá a pena dele na Superintendência da Polícia Federal. Está tentando agora a prisão domiciliar humanitária por motivos de saúde. Pelo entendimento, já tem claro de que ele possa ficar, se não conseguir a prisão domiciliar até lá, ele possa ficar 6 anos, né, de acordo ali com a progressão da pena. Com a dosimetria modificada, isso se passar por todo esse longo processo, né, ainda lá do Congresso, ele realmente pode diminuir esse tempo de 6 anos para 2 e pouquinho? Então, eu acredito que não. Só para tentar esclarecer, que sim, é um juridiquês meio chato para explicar, eu vou tentar ser o mais claro possível. Sim. Né?
No que diz respeito a essa questão da dosimetria da pena, né, o projeto de lei ele está, vamos lá, duas alterações sensíveis. Pelo menos ele está tentando aplicar na nossa legislação, caso aprovado, caso sancionado pelo presidente Lula e por aí vai, duas alterações no campo da progressão de regime, lei de execução penal, e no campo da dosimetria da pena, aí sim alterando o Código Penal atual. Ok, vamos falar da dosimetria. Em primeiro lugar, o juiz, quando vai aplicar uma pena, e aí juiz entenda-se ministros do Supremo também, obviamente, quando vai aplicar uma pena, ele não pode aplicar a pena que ele bem entender, tirar da cartola o número mágico e falar, tá aqui a pena. Não, o juiz está sujeito a seguir um critério trifásico de aplicação da pena, previsto no Código Penal. O que esse projeto de lei está dizendo? Em primeiro lugar, não serão as penas de todos os crimes pelos quais o ex-presidente foi condenado, que são 5, que sofrerão alguma alteração, senão e apenas aqueles que estão previstos no capítulo lá dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são 2, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Só esses delitos poderão sofrer alguma alteração no que diz respeito às penas, ou seja, as penas dos outros 3 não sofrerão alteração alguma. Ponto. Que alterações seriam essas? Se o ouvinte, o telespectador, puxar pela memória, quando do julgamento, né, daquela ação penal no Supremo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do núcleo duro, do núcleo 1, do núcleo principal, como queiram chamar, as defesas trouxeram um argumento no seguinte sentido: olha, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ele está dentro do crime de golpe de Estado, é uma passagem, é um crime meio, de tal forma que o que as defesas pediam é que os réus respondessem só pelo golpe de Estado, desaparecendo a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A gente chama isso de consunção, o crime fim absorve o crime meio. O que o projeto de lei está dizendo? Nesse caso específico, tendo esses 2 crimes sido praticados no mesmo contexto fático, deverá ser considerada a regra do concurso formal de crimes. O que é isso? É uma regra do Código Penal que é aplicável quando o cidadão pratica uma conduta que resulta em 2 ou mais crimes distintos. Isso, pelo menos, é um concurso formal próprio, que é o que está dizendo aqui o projeto de lei. E dentro dessa regra, como funciona a aplicação de pena? Pega-se a pena do crime mais grave, que no caso aqui é golpe de Estado, que a pena é de 4 a 12 anos, é maior, a pena é mais grave do que o crime lá de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, pega-se a pena do crime mais grave, dosa-se essa pena, o juiz, então, aplica a pena que ele entender por bem aplicar, então o Supremo vai ter que necessariamente fazer uma nova dosimetria da pena, e, ao final, aumenta-se essa pena de 1/6 até a metade. Então, o Supremo vai ter que reanalisar a pena e depois, fixada a pena, aumentá-la de 1/6 até a metade. É isso que o projeto de lei está prevendo. Então, por isso que eu falei que no campo prático, o resultado pode ficar muito aquém daquilo que eles imaginam, né? Então, não acho que esse projeto de lei vai causar uma sensível diminuição na pena dos condenados.